Toda mudança começa com a decisão de agir. E por que que eu iniciei esse vídeo falando isso? É simples, é porque hoje muitos amanheceram com um desejo genuíno de melhorar de vida, de mudar a sua história, de alcançar seus sonhos e metas. Só que, como acontece em vários outros dias, vai acabar sucedendo uma coisa que é, conforme o dia for passando, essas mesmas pessoas que acordaram motivadas, elas, ao longo dos acontecimentos ali do seu dia, elas vão começar a ser atacadas por uma estranha sensação de que elas não vão conseguir, que é uma sensação que elas já conhecem. Isso vai acabar atuando como uma espécie de premonição de fracasso, que elas estranhamente acabaram se acostumando com isso. E elas vão aceitar de novo que esse dia provavelmente será mais um daqueles outros dias iguais ela já viveu, que acabaram não mudando de fato a sua história. E vai acabar sendo mais um dia, mais uma fagulha que vai se apagando dentro dessas pessoas. E quanto mais esse tipo de dias acontecem, que as pessoas acordam motivadas, porém no final da noite elas deitam nas suas camas sem aquela esperança que elas começaram os seus dias, porque elas não viram nada de diferente acontecendo, nada que de fato pudesse mudar a vida delas. Isso vai se acumulando ao longo do passar dos meses e dos anos, e elas vão começando a aceitar que a vida realmente é assim. Então, ao final de cada dia de fracasso, que só serve para estar reforçando o fato de que a vida dos sonhos, ela é de fato só um sonho, e não é algo que pode ser vivido no mundo real, isso acaba sendo uma espécie de prisão. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, isso já aconteceu comigo várias vezes, e se eu não me policiar, se eu não tiver um sistema bem definido, se eu não tiver um cronograma do que eu tenho que fazer ao longo dos meus dias para alcançar os próximos níveis, eu acabo caindo nisso também. Então, lamentavelmente, para essas pessoas, o que sobra são vestígios desses sonhos que elas um dia tiveram, e conforme os dias vão se transformando em semanas, em meses, em anos, cada vez fica mais difícil delas se lembrarem daquela alegria genuína que a gente precisa, aquela alegria que é necessária para a gente se esquivar das pedras no caminho e seguir adiante, mesmo tendo tantas adversidades. Mas calma, esse não é um vídeo pessimista, pelo contrário. Meu papel aqui não é afirmar o que muitos de nós já sabemos. Me dê mais alguns minutos de oportunidade, porque eu e você sabemos bem como que apesar de várias tentativas, que apesar de a gente se esforçar bastante, quando a gente está querendo uma mudança na nossa vida, e a gente acaba não conseguindo essa mudança, o que a gente consegue, na verdade, é só mais um fracasso. Então, a gente acaba fixando nosso pensamento nessas vezes que a gente não consegue, nas vezes que, de novo, a gente acaba perdendo. E o pior de tudo isso é que a gente começa a ser dominado pela ansiedade, porque a gente vai vendo mais uma vez outro mês se encerrando e parece que a gente não conseguiu fazer uma ressignificação da nossa história. E eu sei o quanto que é difícil a gente ficar vivendo assim. Eu sei que muitas das vezes a gente pensa assim: será que não tem um mais? Será que não existe um mais? Será que a minha história ela não veio até aqui? Existe uma vírgula a mais e aí de repente aconteceu uma coisa que mudou tudo. Só que esse mais parece que está demorando a chegar. Tem alguns caminhos para esse mais chegar na nossa vida, tá? Então, se hoje você tomasse uma decisão que, a princípio, ela pareceria um pouco ilógica, um pouco irracional, que seria a decisão de acreditar que você não está condenado a viver assim, que você pudesse crer de novo, de todo o seu coração, sabe? Perder esse medo de que as coisas não vão mudar e acreditasse em uma verdade que é: a minha história pode mudar a partir de hoje. Vai depender do que eu fizer a partir de agora. Ainda que a sua mente ela esteja se agarrando à crença de que você não tem como virar de direção, né, mudar a sua vida, né, dentro do que eu estou propondo aqui, por dar um outro rumo, ressignificar a sua história, como eu havia falado agora há pouco. Esse vídeo eu não quero que ele seja só uma motivação barata para você, não é o papel desse vídeo, ele não foi pensado para ser isso. Ao longo dos próximos minutos eu vou tentar te aquecer de novo, vou tentar ligar, como se fosse uma tomada, ligar de novo seu sonho, ou em outras palavras, colocar fogo na sua alma novamente para você seguir tentando. Me deixe ser seu companheiro de trincheira, porque hoje nós vamos estancar essa ferida, ou pelo menos tentar de uma vez por todas. Se eu vou conseguir ou não vai depender mais de você do que de mim. Eu quero te trazer de volta a esperança de que sua vida não tem que ficar escorrendo pelo ralo como parece que está acontecendo. Ainda dá tempo desse ano, você e eu, criarmos coisas grandiosas e ascender desse desmoronamento que às vezes parece que a nossa vida tá. Parece que a gente está numa trincheira de guerra que está caindo areia sobre nós, mas não precisa ser assim. Vamos tentar mudar no dia de hoje, vamos ver o poder que existe quando a gente toma uma decisão com força de verdade. E tem uma palavra mágica para isso. Ela é bem pequena até. Sabe qual palavra é essa? Basta. É uma palavra pequena, mas ela tem um significado muito forte quando ela é vivida intensamente. Vamos mudar nas próximas semanas, vamos tentar
enxergar pontos que a gente não enxergava e dar partidas diferentes, mas para isso a gente precisa de estratégia. Chega um momento da nossa vida que meio que basta da gente ficar vagando entre as sombras e as dúvidas. Será que já não é tempo da gente começar a olhar com mais clareza, apesar dos golpes de entusiasmo que vêm e vão e a gente fica oscilando dentro disso? E só entusiasmo não é suficiente para fazer com que promessas vazias se tornem passos concretos e suficientes na nossa história. Então hoje o seu basta, ele tem que carregar não um pouco de coragem, mas uma tonelada de coragem. Tem que ser um dia que você estabelece um plano que ele não é baseado em uma inspiração, mas sim em um ato de valentia. Um ato que produz em você a ousadia de buscar os ingredientes necessários para poder produzir as virtudes que te faltam. Algumas você até já tem, mas te falta lapidá-las, e outras você precisa encontrá-las. Então vamos começar tentando recuperar o seu propósito, sua esperança. Você não precisa mais se sentir perdido. É hora de você começar a dar um basta para as coisas que não transformam a sua vida e dar um sim para as coisas que têm o poder de transformar a sua vida. É assim que você vai sair do exílio emocional e físico que você pode estar se encontrando nesse momento. Então eu quero que você saiba que a primeira transformação é pegar o seu presente que está cheio de medo para que você possa converter esse medo e converter isso em um futuro que te dá alegria, sabe? Você precisa abandonar o eco da sua decisão de fracasso e ter um novo eco vibrando dentro de você, um grito que disse basta, como você pode ter falado há poucos minutos atrás. Se não falou, é um bom momento para você dizer isso em voz alta, para que os seus ouvidos escutem. E aqui não é uma utopia. Aqui eu estou dizendo que essa palavra ela realmente tem um verdadeiro potencial de você pegar aquele acumulado de dias que você se vê como um fracassado, como a gente começou falando no início desse vídeo, e que foi adormecendo o herói ou a heroína que possa existir dentro de você, e o que você precisa fazer nesse momento para poder acender de novo, para você botar fogo dentro da sua alma, queimar com paixão pelo propósito que você tem, é se lembrar de que nada está perdido enquanto você ainda está vivo. Se você ainda está aqui vendo esse vídeo, ainda tem esperança para você. Você só precisa tomar a decisão de fazer as coisas com mais sabedoria dessa vez. Porque se você seguir repetindo os mesmos padrões, você vai ter os mesmos resultados e não é a vida que você gostaria de viver. Senão você não estaria vendo esse vídeo com esse título. Então, claro que você vai precisar sim de determinação, você vai precisar calar muitas vozes que dizem que você não é capaz, essas vozes são constantes na nossa mente. Vai ser preciso você se lembrar das promessas que você se fez quando você decidiu que queria ter uma vida diferente, por isso você clicou nesse vídeo. As promessas, elas não deixaram de existir só porque por um período você se afastou delas. Elas não são os fracassos que você tem colhido. Os nossos sonhos, eles continuam lá no horizonte. É que às vezes a gente está tão fraco que a gente para de olhar para eles, a gente desacredita deles. Só que a gente tem que viver aquilo que a gente deseja, senão não faz sentido estar aqui. Se você se deixou vencer, mas essas promessas ainda te esperam ali na frente, por que não dar um passo em direção a elas? Eu não quero que você se force fazendo novas promessas porque as anteriores pareciam ser grandes demais para você e como você não conseguiu chegar nelas, você pode estar aí nesse momento pensando em fazer promessas menores. Mas não faça novas promessas. Não pense que as suas promessas anteriores eram grandes demais, porque esse é o primeiro passo de um fracassado. E eu espero que você não age assim. Sabe por quê? A verdade, ela é aquilo que a gente resolve acreditar. Se você acreditar que elas são grandes demais, elas serão. Se você acreditar que elas são possíveis, basta você criar mecanismo para transformar essas ideias em possibilidades reais. Comece com o primeiro passo, que é focar não só no tamanho do seu caminho, mas focar no primeiro passo que você tem que dar hoje. São com pequenas decisões diárias que a gente chega em lugares que a gente não está. Hoje, você pode tomar a decisão de se vestir de luz, ao invés de ficar se entregando a esses pensamentos de trevas que ficam lançando sombras sobre você. É a gente que controla o que entra aqui. É a gente que busca as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente lê, o tipo de música que a gente fica ouvindo. Tem tanta música hoje aí no Brasil que fala tanta coisa que não valeria a pena estar sendo escutada e você fica alimentando o seu cérebro com isso. Então, por que você não para com isso? Para de ouvir o sonho de outras pessoas e começa a ouvir os seus sonhos. Se for preciso, faça suas próprias músicas. Aqui eu posso estar falando metafórica ou literalmente, se você é músico como eu. Então, não pensa assim que só porque eu estou gravando esse vídeo eu sou o super-homem. O meu coração, ele também não sabe soltar as coisas com tanta facilidade quanto as minhas mãos soltam. Eu também tenho as minhas dificuldades de romper as bolhas. Mas sabe como que eu comecei a fazer isso? Curando as minhas dores. Foi aí que as coisas começaram a mudar. É a partir dessa transformação de querer curar aquilo que te machuca, de querer abandonar aquilo que não te agrega, que você começa a se esvaziar do seu sentimento de culpa, a preguiça e a apatia começa a ser menos presente na sua vida, e aí você para de enxergar as coisas com um olhar de fracassado e começa a enxergar com um olhar de possibilidades. É um simples movimento de você construir uma vida nova.
E ela não é construída em um dia, ela é construída em um aglomerado de dias, talvez meses, mas que você passou consciente das decisões que você tomou viver esses dias. Esses problemas que surgem quando a gente começa a pensar nos nossos atos antigos, começa a se condenar pelas coisas que a gente fez no passado, é essas vozes que nos desviam do foco de mudar a nossa vida futura. A gente precisa transmutar aquele vício de ficar sempre olhando para a vida para trás, tipo, se eu tivesse feito tal coisa naquela época, hoje minha vida estaria melhor. O que você pode fazer hoje para amanhã ela estar melhor? Para de olhar para trás, começa a olhar para frente. Você tem hoje para poder plantar boas sementes. Qual que você vai plantar? Não deixa que seus erros se tornem uma prisão mental para você. O mundo, ele já vem recheado de desculpas para tentar nos manter estagnados todos os dias. Então, antes desse vídeo acabar, eu queria que você tomasse uma decisão de tentar curar suas feridas, de tentar se propor a viver diferente. Hoje ainda é um dia que pode ser um dia de oportunidade. Você ainda não foi dormir, seu dia ainda não acabou. Então ainda existe a possibilidade de você fazer algo no dia de hoje. Ainda que você acredite que não merece, que você esteja acostumado a ser seu próprio advogado de acusação, é loucura, mas muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas não são seus melhores amigos, não conseguem dizer para elas mesmas, vai lá e tenta de novo. Se está difícil para você ser essa pessoa hoje, me deixa ser essa pessoa. Olha bem aqui nos meus olhos, vai lá e tenta de novo. Eu tô botando fé que dessa vez pode ser diferente, só depende de você. E eu sei que vai ser difícil, eu sei que no início a gente vai ficar pensando que a gente está se iludindo de novo por estar tentando alcançar algo que já foi impossível no passado, mas avança. Tenta se lembrar do basta que você falou daqui a pouco. Se você não falou, você pode falar agora. Já te dei a terceira oportunidade de falar um basta para sua vida. Então começa a converter os seus erros e usa esses erros, os aprendizados que eles trouxeram, como algo que você pode transformar para ser um alguém melhor. Dessa vez pode ser diferente se você realmente se comprometer. Se você disser, ali está o futuro que eu quero e é nessa direção que eu vou andar, você pode chegar lá. E é assim que a gente transcende. Parece difícil, né? Mas são pequenos hábitos, são pequenas decisões ao longo do nosso dia. Se esse vídeo te aportou valor, se inscreve no canal.